Há umas semanas atrás a gente fez um vídeo falando sobre onde investir em 2023. A gente sabe que num período conturbado que a gente herdou pós-pandemia, com guerra da Rússia e Ucrânia, com inflação alta, juros altos e agora frente a um novo governo, a gente começa a se perguntar o que a gente vai fazer com o nosso dinheiro. E a primeira mensagem que a gente tirou daquele vídeo foi: a gente precisa ter uma carteira de ativos que são descorrelacionados, e isso envolve também expor os nossos ativos ao mercado estrangeiro. Por isso, eu quis trazer aqui para o canal, para mim, uma das maiores referências que falam sobre como investir em ativos estrangeiros, para que não só a gente consiga entender mais sobre isso, mas principalmente falar sobre ativos específicos que a gente pode comprar para colocar na nossa carteira. Aqui eu tô com o Fábio Holder, uma pessoa que, para mim, foi uma grande inspiração para começar até os Jovens de Negócios. A gente começou num período parecido, ele um pouquinho antes, então fico muito feliz em poder trazer ele aqui para o canal para compartilhar um pouco do conhecimento dele para você. Então, valeu, Fábio, por estar participando aí. Eu que agradeço pelo convite, é um enorme prazer estar aqui. Eu admiro demais o Breno, o canal, o conteúdo que você traz por aqui. Você sabe que, a gente já se conhece há um tempão, sempre fui fã do seu trabalho. E é um enorme prazer estar aqui hoje para poder trazer um pouquinho para sua audiência sobre como investir no exterior da melhor forma possível. Se você está começando, até mesmo se você já deu seus primeiros passos, eu acho que a gente vai trazer aqui algumas lições valiosas, né? Eu acho que a ideia também é a gente trazer uma forma simples de investir no exterior e, ao mesmo tempo, eficaz. Então, para a gente começar, deixa o like aqui no vídeo e me fala quais são os outros mercados, ou então os outros tipos de ativos que você gostaria de saber especificamente quais comprar. E também, se tem como outra pessoa que você gostaria que viesse aqui no canal para a gente fazer um collab como esse, se você gosta desse tipo de formato também, beleza? Então, Fábio, por que a gente não começa então falando um pouco da importância do porquê o investidor brasileiro, principalmente nos moldes do que tem acontecido recentemente, precisa ter parte do seu patrimônio lá fora para que a gente consiga aí sim entrar a fundo em respeito à especificidade de cada um dos ativos que a gente vai falar? Beleza. Cara, eu gosto muito de trazer um viés comportamental que a gente chama de viés geográfico. O que é o viés geográfico? É você ter uma tendência a sobrealocar os recursos no país que você nasceu por nenhum motivo além do fato de você nascer naquele país. Então, se a gente for parar para pensar, se você tivesse nascido na Inglaterra, se tivesse nascido na França, se tivesse nascido na Austrália, você teria 100% dos seus investimentos no Brasil? Provavelmente não. Muito provavelmente não. Então, por que ter só pelo fato que você nasceu aqui no Brasil? Não é fato suficiente. Porque se fosse muito caro investir no exterior, se fosse muito complexo, se envolvesse um gasto muito energético, que a gente chama tecnicamente no mercado de fricção, se houvesse uma fricção muito grande para você tirar seus recursos daqui e mandar para fora, poderia até ser uma justificativa. Mas hoje não tem, né? Basta você querer investir no exterior, é super simples, super barato, super fácil, então não tem nenhum motivo para a gente ter uma sobrealocação aqui. Principalmente considerando que o Brasil ele representa menos de 1% do mercado de ações global, enquanto o mercado norte-americano fica ali perto de 50%. Uau. Então a gente está se limitando a um grãozinho de areia dentro de um universo de investimentos por um motivo simplesmente comportamental. Acho que esse é o primeiro ponto. E as vantagens de por que investir no exterior são várias. Primeiro, ter parte do seu recurso fora do Brasil, é uma forma de você blindar o seu patrimônio de qualquer coisa que aconteça com você aqui. Seja alterações, por exemplo, na legislação, né, sobre compra de dólar. A gente vê a Argentina hoje, por exemplo, limitando em $200 por mês a compra por cidadãos que residem na Argentina, então você não consegue comprar mais dólar, e a gente vê o peso se desvalorizando mais de 95% frente ao dólar, e os cidadãos da Argentina simplesmente sem ter uma moeda forte que eles consigam deixar o dinheiro deles. Então, principalmente para quem tem menos dinheiro, que não consegue comprar um terreno, não consegue comprar um imóvel, ou que às vezes não tem uma empresa, a pessoa não consegue proteger seu patrimônio, né? Então, acho que um primeiro ponto é esse. É você tirar parte do seu recurso daqui e acessar o maior mercado do mundo, investir nas maiores empresas e ter parte da sua renda passiva também em dólar. Acho que algum dos outros pontos que a gente pode abordar nesse sentido é liquidez do mercado. Como o Fábio falou, o mercado norte-americano simplesmente é o maior mercado do mundo. Ele é o mercado para qual todos os investidores estrangeiros estão olhando para quando a gente vai encarar uma mudança na política de juros, por exemplo. Quando o Federal Reserve ele aumenta os juros, então isso tem impacto global. A maior parte dos países ele vai aumentar também, porque quando o Federal Reserve aumenta os juros, isso cria um custo de oportunidade para que investidores continuem
continuem deixando o seu dinheiro em países subdesenvolvidos como o Brasil. É por isso que, frente ao aumento da inflação generalizada global, quando a pandemia deixa uma herança onde o custo sobre o dinheiro ele acaba ficando mais caro, então o Federal Reserve ele aumenta os juros e a gente vê o dólar se valorizando em relação ao real. Agora o dólar deve estar algo em torno de 5,20, 5,30, comparado ao que era antes da pandemia, que estava 4 e pouco. Por quê? Porque justamente faz mais sentido para o investidor estrangeiro alocar seu capital no mercado que mais pode se recuperar rápido, porque simplesmente é o lugar onde todos estão olhando também. Dado que a gente sabe da importância de que pelo menos alguma parte da nossa carteira deve estar exposta lá fora, a gente tem uma série de ativos sobre os quais a gente pode escolher. Inclusive, existe um conceito chamado de stock picking, em que você individualmente vai analisar o balanço patrimonial das empresas, seu DRE, demonstrativo de fluxo de caixa, para você definir quais são os ativos que você vai ter no seu portfólio. Mas se você é um investidor iniciante, será que faz sentido você escolher individualmente quais são o coquetel de ações que você vai compor a sua carteira estrangeira? Ou será que faz sentido você fazer alguma outra coisa? O que você acha? A gente tem essas duas vertentes de investimentos, que é o stock picking, que a gente chama de gestão ativa, então você ir lá comprar as ações diretamente, ou você alocar de forma passiva, indexando a sua carteira com algum determinado índice de mercado. Ou seja, eu tenho duas opções. A minha primeira opção é ter todas as ações da bolsa ou ter só algumas ações da bolsa. E esse é um questionamento que é interessante porque a academia ela vem fazendo ele desde a década de 40, de 50. Lá naquela época, 1940, não se entendia de forma clara de que uma cesta de ações ultra diversificada iria te gerar um retorno positivo no longo prazo. Porque poderia ser, se eu sempre comprar todas as ações da bolsa ou comprar um determinado índice que replique isso, será que minha carteira vai andar de lado? Porque eu sei que algumas empresas vão quebrar, algumas vão performar bem, será que esse retorno tem uma tendência positiva? E a resposta é que, hoje a gente sabe a resposta é que sim. Se você tiver sempre uma cesta de ações ultra diversificada, você vai ter uma tendência de retorno positivo. Isso é muito bem explicado no livro Investindo em Ações no Longo Prazo, do Jeremy Siegel. Tem um gráfico famoso que é o retorno das ações, dos títulos públicos e de ouro ao longo dos últimos 200 anos. Então a gente vê que $1 investido em ações virou mais de $1 milhão se a gente considerar o valor hoje, A gente está gravando esse vídeo aqui em 2023. Isso considerando $1 investido há 200 anos atrás, tá? Então, as ações, elas têm esse excesso de retorno frente à renda fixa e ter uma carteira ultra diversificada te garante ter um retorno positivo no longo prazo. Acho que esse é um primeiro ponto. E eu gosto de fazer uma analogia, assim, lá no meu canal eu falo sobre alocação passiva, eu falo sobre stock picking, então tem vídeo lá analisando as empresas, abrindo os balanços, as DREs, as demonstrações de fluxo de caixa, a gente também entra nessa parte. Mas o que eu vejo, eu gosto de fazer essa analogia, Breno, eu sou engenheiro civil, trabalhei algum certo tempo com construção. E aí a minha analogia que eu faço é o seguinte, quando você vai construir um imóvel, você vai construir uma casa, vamos supor, você comprou um terreno, agora você quer construir a sua casa que você vai morar. A primeira coisa que você vai fazer é um projeto. Então, você vai contratar um arquiteto ou você vai pensar pelo menos, eu quero ter uma casa pequena, eu quero ter uma casa grande. Eu viajo muito, porque se você viaja muito, às vezes nem faz sentido você morar numa casa, faz sentido você morar num apartamento, Mas supondo que você queira ter uma casa, você pretende ter filhos? Quantos? Você valoriza a área de lazer? É uma área de lazer grande, pequena? Então você vai se questionar isso para entender qual que é a melhor casa para você. Você vai fazer o projeto e aí sim você vai começar a executar. O que acontece normalmente nos investimentos é que a gente deveria ter o mesmo caminho, fazer um projeto de carteira, esse projeto de carteira ter que casar com seus objetivos pessoais, com seu perfil de investidor, e aí sim eu começar a executar essa carteira. O que todo mundo faz na prática é começar a executar sem ter muito um plano anterior. Eu cometi esse erro, eu comecei a investir na bolsa em 2008, aqui no Brasil. E nos Estados Unidos em 2015. E quando você começa é normal, você vai comprando uma ação, vai comprando outra, vai comprando alguns ativos e de repente você não parou para refletir sobre esse projeto. Então acho que é um ponto que é importante também para quem está começando, para quem já deu os primeiros passos, é fazer essa reflexão. Se aquela carteira ali realmente faz sentido com o seu perfil de investidor, com seus objetivos. O que seria o projeto da carteira? Seria você saber quais são os ativos que você vai comprar. Então o projeto é esse. E dentro desse projeto a gente tem algumas grandes alocações. Então, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem as ações das empresas e a gente tem os REITs. Então, quanto que eu vou ter de percentual em cada um deles e como que eu vou alocar nesses ativos? Eu vou comprar as ações diretamente ou eu vou, eventualmente, comprar ETFs, que são veículos que replicam alguns determinados índices ali dentro. Então, eu acho que esse passo a passo que o investidor tem que fazer na hora de pensar em construir uma carteira de longo prazo. Legal. E até renda fixa, Você pode colocar dentro desses grupos a parte de renda fixa também.
Quando a gente fala de alocação de patrimônio, a gente deve pensar em algumas coisas aqui. O Fábio falou de planejamento, por exemplo. Então, a realidade de alguém que tem 60 anos de idade e hoje está mais propícia a poder viver de renda, então, provavelmente ela vai fazer algumas escolhas de investimentos diferentes relacionados a alguém que acabou de entrar no mercado com 18 anos e, por exemplo, ainda não acumulou nenhum dinheiro, está começando a trabalhar agora. Potencialmente alguém que tem 60 anos de idade já trabalhou, já acumulou dinheiro, hoje está querendo mais usufruir do fruto daquilo que ela construiu do que expor o seu patrimônio a alta volatilidade ou então a uma parte relevante a, por exemplo, investimentos que potencialmente não gerariam renda para ela. Enquanto alguém que tem o tempo ao seu dispor, pessoas mais novas, então que tem mais tolerância a risco, elas podem ter uma concentração maior de ativos que são mais voláteis, que não geram renda, podem ter mais concentração desses ativos que no futuro potencialmente possam acabar gerando mais retornos do que simplesmente assumir uma posição em renda fixa ou uma posição só em fundos imobiliários, por exemplo. Isso é total verdade, assim, é importante entender esse conceito. E tem um ponto também que é importante, que dentro disso a gente tem ainda alguns quesitos que são realmente pessoais. Então, por exemplo, nem sempre uma pessoa nova, né? Então vamos pegar duas pessoas novas que entraram no mercado de trabalho, começaram a ganhar dinheiro, começaram a ter um valor para poupar, não necessariamente as duas vão ter a mesma tolerância ao risco, apesar de ter um perfil igual. Porque elas em relação à idade e momento de vida, né? Porque tem um quesito pessoal e emocional também. Uma pode preferir ainda assim investir de forma conservadora e a outra pode ainda assim preferir investir de forma agressiva. E do outro lado, a pessoa de uma idade mais avançada, que já acumulou um certo patrimônio, e a gente pegar duas pessoas iguais na mesma situação, uma muitas vezes vai assumir mais risco e outra vai querer assumir menos risco. Então, além da componente idade e patrimônio, a gente tem a questão pessoal também, e aí cada um vai ter que avaliar, que é essa relação de como você lida com o risco. Eu vejo muito assim, a minha carteira, desde quando eu comecei a investir, ela é uma carteira 100% de renda variável. Só que eu sempre me considerei um investidor muito conservador dentro da renda variável, porque eu sempre gostei de investir em empresas consolidadas, ou empresas de crescimento, mas que possuem um crescimento muitas vezes moderado, que já estão ali em velocidade de cruzeiro no momento que elas vivem. Então eu sempre tomei o cuidado, apesar de ter muita renda variável, de terem escolhas conservadoras dentro da renda variável. Então é também importante o pessoal que está começando a entender, né, que a gente pode se expor de forma mais agressiva ou menos agressiva dentro da própria renda variável também. Com certeza. E agora pensando para o investidor iniciante. Então vamos tentar pegar um segmento de público agora que não tem conhecimento sobre investimentos, que entende a importância de investir lá fora e está querendo dar os primeiros passos. Além de aquelas coisas sobre abrir conta numa corretora de valores, que pode ser aqui no Brasil usada para também se expor lá fora, ou até dar um próximo passo ainda e abrir conta numa corretora de valores estrangeiras. Vamos supor que isso daqui está feito. O que é que você acha que para o investidor iniciante, a pessoa que ela realmente ainda mal tem experiência no Brasil, ela poderia fazer para conseguir se expor ao mercado estrangeiro sem ter muito trabalho, mas ainda assim colher os benefícios desse mercado? Beleza. Inclusive, vou deixar aqui uma recomendação. Tem uma aula minha lá aqui no YouTube chamada Intensivão dos Investimentos no Exterior. Então, se você está num passo atrás, você ainda não abriu conta na corretora, não sabe como manda o dinheiro para fora, toda essa parte braçal, essa aula eu explico como que faz isso, com todo passo a passo, com os exemplos. Então, fica aí até o convite para o pessoal ver. Mas dito isso, a gente já tem uma conta aberta na corretora, a gente já investe lá fora. Como estruturar, né? Como pensar nessa carteira de longo prazo? Eu gosto muito, né? E aí, pegando de novo o gancho que a gente falou anteriormente da parte de alocação passiva versus a parte de stock picking, ou seja, você investir em índices de mercado versus você ter as ações diretamente, eu sugiro as pessoas sempre começarem pela parte da alocação passiva, você preencher essas caixinhas da sua carteira de investimentos com veículos que repliquem um determinado índice de mercado. A gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas pegando o gancho também da analogia do projeto, o que eu vejo os ETFs? Os ETFs, né? Então, você estruturou o seu projeto da sua casa, a casa do Breno, executamos o projeto, então a casa está pronta, só que ela está pronta daquele jeito que você consegue mudar. Ela está sem mobília, ela está sem a parte externa, talvez, sem o jardim pronto. Então, eu vejo os ETFs como essa parte da estrutura da casa. E eu vejo, tá sem os móveis, né? E eu vejo o stock picking, nessa analogia, como exatamente essa parte da decoração da sua casa, da área externa, eventualmente alguma obra de arte, alguma coisa nesse sentido, que é a personalização daquela carteira um pouco mais fina.
mas que muitas vezes pode ficar no segundo momento. Eu lembro, quando eu era mais novo, o meu pai construiu uma casa, que é a casa que ele mora até hoje, e quando a gente se mudou, ele não tinha mais dinheiro nenhum. Ele usou todo o dinheiro dele para construir a casa, e quando a gente se mudou, não tinha nenhuma mobília. E ele foi mobiliando a casa ao longo dos anos e tudo mais. Eu lembro que a gente até andava de carrinho de controle remoto dentro da casa. Então, assim, o stock picking pode até eventualmente ser um passo que você vai dar mais lá na frente para personalizar um pouco mais a sua carteira, adicionar um pouco mais de risco caso você queira, ou menos risco também caso você queira, a depender dos ativos. E é como se você fosse comprar um terno, né? O ETF é o terno que você está comprando e o stock picking seriam os ajustes ali que você vai fazer no seu terno para ele ficar um pouquinho mais justo. Eu gosto dessa analogia. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que o passo é você estruturar uma carteira de ETFs. A gente pode explicar aqui o que é um ETF, mas basicamente você não vai ter trabalho nenhum. Você vai abrir o seu home broker, comprar alguns determinados ETFs que vão te dar uma alocação genérica ao mercado. No longo prazo, você vai ter uma tendência positiva de retorno. No curto prazo, você vai ter a volatilidade normal de mercado. Inclusive, só deixa eu fazer um adendo aqui para a gente ficar na mesma página. Ó. Então, olha que legal que o Fábio falou. Para o investidor que está começando, iniciando, ao invés de precisar se preocupar a fazer toda uma análise de um ativo por stock picking, onde ele vai individualmente seu trabalho de escolher individualmente cada uma das ações, ele pode simplesmente escolher um ETF. ETF é uma sigla para Exchange Traded Fund, que é um coquetel de ativos que são colocados ali por meio de um índice. Por exemplo, existe o nosso índice Bovespa, que ele é um coquetel das ações que são mais negociadas na nossa bolsa de valores, né? Tem um maior volume de negociação. Então, essas empresas têm diferentes pesagens que compõem o índice e por isso existe um ETF que replica esse índice que se chama de BOVA11. Só que, da mesma forma como existe o BOVA11 aqui no Brasil, a gente tem vários outros ETFs que são de diferentes índices, tanto aqui quanto lá fora. Então, o que o Fábio está falando é, ao invés da gente se preocupar especificamente em escolher cada um dos ativos, a gente delega essa função para um ETF que ele já tem um histórico, que ele já tem um índice que compõe o mercado, porque a tendência é que mesmo você investindo em um fundo de índice, você vai conseguir ter uma rentabilidade a mercado e conseguir no longo prazo ainda conseguir ficar no lucro com isso. Um ponto assim, que é um pouquinho mais técnico, mas é importante a gente destacar. Os índices, eles são feitos por instituições e os índices, eles são hipotéticos, né? O que a gente quer dizer com isso? Existe um algoritmo que é determinado por uma determinada empresa. Então, por exemplo, o S&P 500 é o índice da Standard & Poor's. Standard & Poor's é uma empresa que divulga índices, dentre eles o S&P 500. Então, como que é constituído o S&P 500, que é um índice teórico que eles replicam? Eles falam assim, olha, a gente tem uma metodologia, são as 500 maiores empresas norte-americanas. No caso do S&P 500 ainda tem um filtro que para a empresa estar lá dentro, ela tem que ter tido lucro nos últimos 4 trimestres. E eles ainda têm uma restrição que em alguns momentos eles podem decidir que uma determinada empresa ainda não está pronta para entrar no S&P 500, tá? Tem um comitê que decide isso. Mas basicamente, o S&P 500 são as 500 maiores empresas americanas. É isso. E o peso de cada uma delas, né, o percentual de cada uma delas dentro desse índice é função do tamanho da empresa. Então, o valor de mercado dela. Quanto maior o valor de mercado da empresa, maior o peso dela dentro do índice. Então, hoje, se você abrir o S&P 500, você vai ver que as maiores posições são Google, Microsoft, Amazon, Apple, Facebook, né, que agora chama Meta, a própria Berkshire, que é a empresa do Buffett. Então, são as maiores constituintes ali dentro do S&P 500, porque são as maiores empresas negociadas lá nos Estados Unidos. Só que você não consegue investir em um índice diretamente, porque o índice, repara, é a Standard & Poor's divulgando o índice. Nosso índice é esse, com essa composição, com essas empresas. Para você ter um investimento indiretamente nesse índice, você compra cota de um veículo negociado na bolsa, que é o que a gente chama de ETF, e esse ETF vai montar uma carteira de ações, aí sim ele vai comprar as ações diretamente, sempre replicando aquele índice que ele tenha como referência. E qual que são as vantagens dos ETFs na minha avaliação, tá? Frente a, por exemplo, outros tipos de fundo que você poderia fazer isso? Principalmente o custo, né? Hoje você pega um ETF de S&P 500, o custo que você vai ter ali dentro é de 0,04% ao ano. É um custo muito baixo, isso é tirado de dentro do próprio patrimônio do fundo, você não precisa ficar pagando isso. Então, é praticamente um veículo com custo zero que vai te dar uma exposição genérica ao mercado. Então, a ideia do ETF é essa. E também é interessante falar que você mencionou sobre essa taxa de 0,4%. 0,4%.
de 0,04%, que comparado à média de fundos de investimento de gestão ativa, você vai ter uma taxa que é uma taxa de administração associada a uma taxa de performance. A taxa de administração ela tende a gerar em torno de 2% ao ano, e ainda você tem uma taxa de performance que normalmente é 20% sobre o benchmark de um índice em específico. Então, vamos dizer, 20% sobre o que exceder o CDI mais 5%, ou então o que exceder o IPCA mais 7%. E aí você pagaria em respeito à performance e à administração do fundo. Quando a gente fala de um fundo de índice, como um ETF, o que na verdade a gente está fazendo é, a gente só está replicando o índice que ele não tem um gestor tentando fazer um investimento para aproveitar timing de mercado ou então buscando aproveitar uma oportunidade, que é o que caracteriza um fundo de gestão ativa. Então, por justamente ser um fundo que ele não tem preocupação com isso, você acaba gastando menos dinheiro para manter o fundo, porque ele tem realmente um custo de operação muito menor, mas por consequência, por você estar gastando menos também, quer dizer que sobra mais dinheiro para ser reinvestido no próprio patrimônio do fundo, o que, caso você estivesse num fundo de gestão ativa, esse dinheiro deixa de ser reinvestido e os juros compostos eles acabam sendo comidos ao longo do tempo. O que, naturalmente, não quer dizer que seja algo ruim, se o gestor for muito bom, mas a gente precisa olhar para os dados, né? Eu fui dar uma olhada antes da gente começar esse papo aqui, que nos Estados Unidos especificamente, nos últimos 20 anos, menos de 10% dos fundos de gestão ativa tiveram retorno acima dos fundos de índice, ou seja, acima dos índices de mercado. O que significa que, para você ter a escolha de algo que seria algum desses menos de 10% dos fundos, talvez seja inclusive mais difícil do que você pegar um fundo de mercado, um ETF que já possa te garantir uma rentabilidade ao mercado. Tem uma frase do John Bogle. John Bogle foi o criador da Vanguard, que é uma das maiores empresas que hoje faz administração de ETF nos Estados Unidos. Que ele tem a seguinte frase, que ele fala o seguinte: "If you can't beat the market, be the market." Ou seja, se você não consegue superar o mercado, seja o próprio mercado, né? Seja o índice. Então acho que é bastante interessante essa abordagem. Um outro ponto também, as pessoas me perguntam muito, assim, só fazendo um parênteses, né? Em relação à exposição ao mercado global. Por que só Estados Unidos? E como que eu vejo? A Standard & Poor's divulgou um resultado recentemente falando que aproximadamente 40% da receita das empresas do S&P 500 vem de fora dos Estados Unidos. Então investir nos Estados Unidos, investir em um índice amplo de mercado já te garante uma exposição global, porque essas empresas têm receita de fora dos Estados Unidos. Então acho que é importante entender que quando você está investindo nos Estados Unidos, você não está se expondo só ao mercado norte-americano, você está se expondo ao mercado global. Boa. Agora, vamos ser um pouquinho mais específico em relação a quais ativos especificamente a gente poderia comprar. Então, vamos lá. Chegou à conclusão que para o investidor iniciante é interessante ele não ter todo esse trabalho de escolher individualmente os ativos, mas talvez investir em ETFs até mais do que simplesmente escolher um fundo de gestão ativa, pelos motivos que a gente acabou de falar. Quais você acha que seriam bons ETFs para o investidor iniciante começar a olhar para fazer a sua primeira composição de carteira? Bom, um ponto que é importante destacar é que lá nos Estados Unidos a gente tem mais de 1.700 ETFs listados na bolsa, então um universo gigantesco. Tá? Mas para nossa sorte a gente só precisa de alguns poucos deles para montar uma carteira de longo prazo. Então se você for olhar, a maioria dos ETFs eles são administrados por 3 empresas, tá? A gente tem a Vanguard, a BlackRock e a State Street. São essas 3 empresas que são as principais providers, né, administradoras dos ETFs. Muitas vezes elas têm ETFs que são exatamente iguais, só que um é administrado por uma, outro administrado por outro, outro é administrado por outra. E não existe... Eles replicam o mesmo índice. Replicam o mesmo índice. Então, por exemplo, no caso do S&P 500 que a gente falou, a gente tem o VOO, né, VOO, que é o principal ETF de S&P 500 da Vanguard, a gente tem o IVV, que é o principal ETF da BlackRock, e a gente tem o SPY, que é o principal ETF da State Street de S&P 500. Fábio, qual a diferença entre eles? Na prática, a única diferença é que enquanto o VOO e o IVV cobram 0,04% ao ano de taxa de administração, o SPY cobra 0,09%. Então, normalmente, os institucionais usam o SPY porque ele é muito mais líquido do que os outros. Mas aqui a gente está falando de algumas dezenas de bilhões de dólares de volume negociado todos os dias para todos eles. Então, bom, escolhendo um ETF que tenha liquidez, que seja negociado, que tenha uma taxa baixa, você não precisa se preocupar com quem é que está administrando. Eu ficaria sempre nos ETFs dessas 3 porque elas são as 3 maiores, mas você vai ver que existem outras empresas lá também que fazem administração de ETF. Então acho que isso é um ponto assim só para destacar, porque às vezes a pessoa vai ver lá que tem 1.700 ETFs e vai ficar doida. Mas qual que é a minha tese de alocação em ETFs e como que eu estruturo a minha carteira pessoalmente, como que eu ensino o pessoal que me acompanha, como que eu ensino os meus alunos? A ideia do ETF é, primeiro, a gente ter um ETF que vai ser a base da carteira e que vai ter uma exposição
alocação genérica e ampla ao mercado. Você pode usar algum desses três para ter o S&P 500, ou se você quiser ser um pouquinho mais preciosista, né? Se você quiser ter um pouco mais de preciosismo na montagem da sua carteira, você pode ter algum ETF como, por exemplo, o VTI, que é da Vanguard, só que em vez dele ser o S&P 500, ele é as 3.000 maiores empresas norte-americanas. Seria um índice mais amplo. Se você olhar a performance do VTI contra do VUL, você vai ver que elas são praticamente as mesmas. Por quê? Porque os dois índices ponderam o peso das empresas por valor de mercado. Então, como as 500 maiores representam 97% do valor de mercado de todas elas, acaba que essas outras 2.500 empresas estão entrando num percentual muito pequenininho. Mas por questão de preciosismo, se você quiser ter uma exposição ampla, o VTI, ou, né, no caso, se quiser o S&P 500, VUL, na base da sua carteira. Isso eu colocaria mais ou menos, Breno, vai depender, tá? Mas entre 40% a 60% da carteira da pessoa pode ser esse ETF. Isso, então, você da sua alocação norte-americana. Entendi. Então, da sua alocação de patrimônio que é estrangeira, não a sua carteira total, Sim. do que está lá fora, de 40% a 60% vai ser alocada nesse VOO, ou então no SPY, ou então no IVV. Isso. Seriam desses. Entendi. Ou por questão de preciosismo, você pode ter o VTI, que não vai ser o S&P 500, vai ser as 3.000 maiores empresas, mas vai ter uma performance muito parecida, tá? Por que preciosismo? Porque quando a gente faz a alocação passiva, o ideal é ter todas as ações de mercado. Então é ter essas 3.000 de fato. Mas na prática a diferença vai ser muito pequena. Tá, então... Eu, pessoalmente, por exemplo, não uso o VTI, eu uso o VUL. Certo. Mas é uma opção também. Então, se de 40% a 60% a gente está olhando para esses ETFs, que eles vão replicar então as 500 maiores empresas, ou então as 3.000 maiores empresas, então a gente tem pelo menos ali de também 40% a 60% que sobrou. O que é que você, na composição que você costuma fazer, faz com esse restante? Bom, é até o que a gente estava conversando aqui antes do vídeo, né? Em 1993, saiu um paper publicado academicamente chamado Three Factor Model. A academia, né, de uma forma geral, as pessoas que estudam sobre investimentos, elas vêm buscando características em empresas que possam ter gerado um excesso de retorno, tá? E o Eugene Fama ganhou o prêmio Nobel, né, um economista norte-americano, e ele publicou esse paper em 1993. Então repara que é relativamente recente isso, né? Eu tinha 2 anos, por exemplo, acho que você não tinha nem nascido. Mas eles publicaram um paper chamado Three Factor Model, que é modelo de 3 fatores, explicando de onde vem o retorno das empresas no longo prazo e quais características fizeram algumas empresas terem uma performance melhor e uma relação de risco e retorno melhor, ou seja, com a volatilidade menor, empresas que trouxeram mais retorno. O que eles descobriram? Que 67% do retorno das empresas de uma carteira diversificada simplesmente vem pelo fato de você estar exposto de forma genérica. Então, uma carteira diversificada vai ter 60% do seu retorno explicado simplesmente porque é uma carteira diversificada e porque as ações valorizam no longo prazo. Mas tiveram outros 2 fatores também importantes, tá? Que explicam ali até uns 85% do retorno de toda a carteira, né? Além desses 67% complementam, que é a empresa ser uma empresa de valor e ela ser também uma small cap. Ou seja, eles perceberam, quando eles dividiram, nesse paper você pode ir lá pesquisar e ler, o que eles fizeram? Eles separaram as empresas em 4 grandes grupos. Empresas pequenas de valor, empresas pequenas de crescimento, empresas grandes de valor, empresas grandes de crescimento. O que é uma empresa de valor e uma empresa de crescimento? Basicamente, a gente organiza as empresas por múltiplos, quanto que o mercado precifica uma empresa em relação a algum fundamento, como por exemplo a relação preço-lucro, que as pessoas conhecem, ou a relação preço-valor patrimonial. Se a gente vai ficando muito técnico aqui, tudo bem, vamos passar por cima, depois vocês entendem. Mas basicamente uma empresa de crescimento é aquela empresa que tem um potencial de crescer muito, e uma empresa de valor normalmente é uma empresa já madura, tá? E eles separaram esses 4 grandes grupos. O que eles perceberam? Que as small caps de valor tiveram uma performance muito superior aos outros 3 grupos. Em segundo lugar, as large caps de valor. Terceiro lugar, as large caps de crescimento. E em quarto lugar, as small caps de crescimento. E é até contra-intuitivo isso, né? E normalmente se você perguntar para a pessoa qual é o grupo desse grupo aqui que mais performou, a maioria das pessoas normalmente responde, eu já abri enquete no meu Instagram, small cap de crescimento, porque é aquela empresa pequena que tem o potencial de crescer muito alto. O porquê que elas não performaram tão bem? Porque, na média, as empresas não superaram as expectativas do mercado em relação ao que elas estavam se propondo a fazer. Então, na média, as small caps de crescimento não conseguiram entregar o que o mercado esperava e por isso elas performaram tão mal. Já do outro lado, as small caps de valor, que normalmente é aquela empresa pequena, não tem muito para onde crescer, tem um negócio pacato, o mercado tende a subestimar a capacidade dessa empresa de entregar retorno. E aí, como elas acabam superando essa expectativa, elas performaram melhor. Então, qual que é a nossa ideia nesses outros 40% da carteira de ETFs, né, ou no que sobrou? É a gente tentar se expor a esses fatores. Então,
Então a gente utiliza ETFs específicos que investam em large caps, que são empresas grandes de valor, mid caps, que são empresas de valor médio de mercado também de valor, e small caps de valor, que são empresas pequenas de valor. Então eu gosto de pegar essa outra parte e dividir nesses 3 grupos, tá? Então dentro desses 3 grupos a gente tem alguns ETFs que fazem isso. Por exemplo, a gente tem o VTV, que é um ETF da Vanguard, que faz isso, que vai investir em large caps de valor. Ou a gente tem o VBR, que é um ETF que vai replicar empresas mid caps de valor, empresas de valor de mercado médio. E a gente tem o IJS, que é um ETF de small caps de valor. Ora, reparem que você tem os mesmos ETFs equivalentes de todas as 3 grandes providers que eu falei, tá? Então só usei aqui alguns exemplos, a pessoa não precisa comprar exatamente esse, mas ele pode comprar um ETF de uma outra administradora que tenha o mesmo índice de referência. Então só pra gente fechar, qual que é a ideia da carteira de ETFs como um todo? É a gente ter uma base ultra diversificada, com um ETF amplo, e colocar outros ETFs para aumentar o peso dessas empresas que tenham essa característica do Three Factor Model. Então, isso seria uma carteira básica iniciante de ETFs que muito possivelmente vai te trazer um retorno bem maior do que a média de mercado, porque você está usando esses outros fatores também a seu favor. E, até assim, só para fechar aqui, essa carteira é extremamente simples, né? Você precisa simplesmente abrir o home broker, investir, fechar o home broker e trabalhar, ganhar mais dinheiro, botar dinheiro. Então é uma forma muito fácil de você conseguir investir de forma simples, ter um resultado eficaz no longo prazo. Eu acho que vai ajudar todo mundo que está começando. Olha que legal isso aqui que o Fábio falou. Então quer dizer que existem alguns estudos que mostraram que alguns fatores em específico conseguem fazer com que um coquetel de empresas tenha uma performance maior do que as contrapartes. Então, ele falou no caso da diferença entre small caps de valor versus de crescimento, e como às vezes as empresas que são small caps de crescimento acabaram não atingindo a expectativa do mercado de crescer, o quanto que eles esperavam que iria crescer. Por outro lado, as de valor, como são subestimadas, não só conseguiram alcançar as expectativas que eram baixas, como muitas vezes até ultrapassar isso. Acabou que esses ETFs entregaram maiores rentabilidades também. Ou seja, quando você assume que uma carteira ela pode ter o peso de um S&P 500, assim também como esse índice de small caps de valor, assim como large caps de valor, o que você está fazendo é aumentando a pesagem dessas empresas que potencialmente no histórico entregaram maiores rentabilidades também. Beleza, Fábio. Aí, agora eu acho que surge uma outra dúvida, né? Que a partir do momento em que você já tem essa estrutura de carteira e você já compôs os ETFs que, na prática, você poderia investir a vida inteira nisso daqui. Você acha que tem algum momento que faz sentido que o investidor ele olhe e fala, eu vou fazer stock picking, ou então que ele venha dizer, puxa, Fábio, mas aqui no Brasil o ETF não paga dividendo e eu quero eventualmente viver de renda, né? Como é que eu faço nesse sentido para garantir que eu vou ter um fluxo constante de renda passiva olhando lá para fora? Lá fora, os ETFs, diferente daqui do Brasil, os ETFs eles são obrigados por lei a distribuírem os dividendos. Então, quando as empresas que o ETF investe, independente de qual seja o ETF, pagam dividendos para o ETF paga esses dividendos para os seus investidores. E lá nos Estados Unidos, isso acontece como praxe de 3 em 3 meses. Normalmente o ETF ele acumula o que recebeu de dividendo em 3 meses, de todas as empresas que estão ali, faz o pagamento. E assim vale para todos eles. Então, você tendo uma carteira de ETFs, você vai ter uma renda passiva recorrente, sem nenhum estresse nesse sentido. Ou seja, você quer gerar renda, você tranquilamente pode simplesmente manter a estratégia e você vai ter uma renda trimestral na sua carteira da mesma forma. Perfeito. E quando você fala sobre stock picking, existe algum momento para o investidor em que você possa ver, poxa, não, agora que eu estou um pouco mais experiente, faz sentido eu abrir mão de ter essa composição de carteira para falar, não, eu vou começar a escolher individualmente os ativos? O que eu acredito? Isso é uma decisão muito pessoal, tá? O que eu vejo na prática? Na prática, você poderia tranquilamente ter uma carteira só de ETFs. Essa carteira que eu passei aqui, ela é uma carteira relativamente básica, tá? Você poderia implementar essa carteira com alguns outros ETFs. Vou até dar algumas ideias. Por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente tem empresas que aumentam a distribuição de dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos. A gente chama essas empresas de Dividend Aristocrats. Se você quiser ter só essas empresas na sua carteira, existe um ETF que chama NOBL, que vai comprar só essas empresas. Então eu ainda posso dar um peso maior em empresas que são de menor risco, que são aquelas empresas mais maduras, mais consolidadas, também além desses ETFs que a gente mencionou anteriormente. A gente tem um outro ETF que também é complementar a essa carteira, por exemplo, que é do Five Factor Model. Esse estudo do Gini Farmer é de 1993, do Three Factor. Em 2014, isso já é bem mais recente, eles acharam 2 outros fatores que ainda geraram um excesso de retorno, que além dos 3 que a gente falou, são o seguinte: empresas que investem de forma conservadora performaram melhor, ou seja, aquelas empresas que não investem todo o caixa,
Elas distribuem uma parte do caixa e investem de forma mais lenta. E empresas que possuem alta lucratividade, alta margem. Então, existe o Five Factor Model que ainda implementa um pouco mais. A gente não tem ETFs que repliquem um índice de Five Factor Model, porque não existe um índice feito de Five Factor Model. Mas a gente tem alguns ETFs da Avantis, que é uma outra provider, que ele se propõe a perseguir o Five Factor Model. Então é um ETF como, por exemplo, o AVDV. Ele se propõe a fazer o Five Factor Model, o small cap de valor de empresas que investem de forma conservadora e que possuem uma alta lucratividade. Só que como não existe um índice de referência, se você olhar na descrição do ETF, ele é um ETF de gestão ativa. Ele não é de gestão passiva porque ele não tem um índice de referência. Mas eles criaram um índice próprio para tentar emular esses 5 fatores. Então é um ETF que é interessante de ter ele de forma complementar ali na carteira. Então você repare que você, dependendo do que você quer, e aí tem vários outros tipos de ETFs, você consegue montar a carteira só com ETFs. Robusta. Dito isso, o que eu vejo, né? Quando você vai para o stock picking, você consegue personalizar ainda mais a sua carteira. Então você consegue ter ações, por exemplo, da Netflix, ações do Google, ações da Microsoft, da Apple. Você consegue puxar sua carteira para mais risco, então você pode ter ações de empresas mais disruptivas, tipo Tesla, por exemplo, ou ter McDonald's. Outro ponto também que é importante destacar é que quando você tem uma ação na sua carteira, você sempre vai ter a garantia de que ela vai estar na sua carteira. Então, se eu tenho ação da Apple e eu quero ter ação da Apple, eu compro, ela sempre vai estar ali. Eventualmente, em algum momento, a Apple pode não fazer mais parte do S&P 500, porque eventualmente as outras empresas cresceram tão mais do que a Apple acabou saindo. Mas você ainda assim pode decidir por ter a Apple na sua carteira. Então, quando você tem ações de uma empresa diretamente, você sempre vai garantir que você vai estar investido nela. E eu vejo o stock picking como uma forma de personalizar a carteira. Eu não acho que você tenha que escolher entre uma forma ou outra forma. Eu acho que as duas formas são complementares, têm vantagens e desvantagens. Mas na prática, o que eu vejo é as pessoas montam a carteira de ETFs, começam a investir, ficam ali investindo durante um tempo, e de repente o mosquitinho do stock picking morde a pessoa. Aí ela, pô, mas eu gosto tanto dessa empresa aqui, eu quero ter ela também. E vai colocando na carteira, que eu não acho um erro. Eu acho que é o caminho natural. Você estrutura uma carteira com ETFs e aos poucos você vai adicionando algumas empresas, caso você tenha interesse, né? Mas, se você quiser parar na parte dos ETFs e investir só em ETFs pro resto da sua vida, segue o jogo que provavelmente você vai ter uma performance espetacular no longo prazo. Você vai ter uma performance a mercado que bate mais de 90% dos fundos de gestão ativa também. E tem mais um ponto que é muito falado quando a gente principalmente menciona investimentos estrangeiros, que são os REITs, os fundos imobiliários norte-americanos, né? Real Estate Investment Trust. Quando a gente fala de REITs, eles servem como uma solução também para que a gente gere renda. E aí você acabou de falar, pô, Brenão, eu investindo lá fora tenho a possibilidade de, mesmo expondo minha carteira a ETFs, eu consigo também ganhar dividendos, né? Então, o racional dos REITs, ou dos fundos imobiliários norte-americanos, eles acabam tendo uma coisa meio redundante num primeiro momento que a gente analisa superficialmente. Qual que você acha que seria o principal argumento pelo qual o investidor deveria ter uma carteira exposta ao setor imobiliário lá fora, em REITs, para que ele talvez acabe investindo nesse mercado com o stock picking ou mesmo por meio de ETFs? Tá. Ponto importante destacar é, por exemplo, no S&P 500 a gente tem um pouco mais de 20 REITs diferentes. Então o S&P 500 ele não exclui os REITs, ou quando você compra os ETFs de ações, tá? Dito isso, eu acho que é importante também a pessoa considerar ter uma parcela da carteira direcionada especificamente para os REITs. Os REITs nada mais são do que empresas que são proprietárias de imóveis, normalmente de segmentos, né? Então cada empresa foca em um segmento, logística, residencial, apartamentos, hospitais, enfim. E eu acho que é importante ter uma parcela direcionada só para os REITs, e a gente tem ETFs que fazem isso, porque eu vejo os imóveis como um pedágio para a economia funcionar. Até eu tenho um e-book só de REITs, que eu começo falando assim, tem tudo a ver com o assunto que está rolando agora, que são os OVNIs, né? Eu começo o REIT falando isso. Se um OVNI chegasse aqui na Terra, o que ele ia ver? A primeira coisa que ele ia ver? Terreno. Ele ia ver a nossa civilização. E a nossa civilização, ela funciona dentro de imóveis. Se você for para pensar, agora a gente está gravando em um escritório, em uma laje comercial. Então as empresas moram em lajes comerciais. Os galpões logísticos servem para fazer as mercadorias dessas empresas saírem das fábricas, que são outros imóveis, e irem para um galpão logístico até chegar no consumidor final. O consumidor final mora em uma residência, em uma casa, ou ele vai comprar esse produto em um comércio, que também está dentro de um imóvel. Vocês estão vendo esse vídeo aqui no YouTube,
essa informação está saindo do data center e chegando na sua casa, no seu celular, no seu computador. Os data centers são imóveis também que as empresas alugam para armazenar as informações. Então tudo que acontece na nossa economia acontece dentro dos imóveis. E independente da empresa que esteja ali, se a empresa quebrar, eventualmente esse imóvel vai alocar uma nova empresa que vai surgir no lugar dessa que quebrou. Então investir em imóveis, na minha avaliação, é você receber um pedágio pela economia funcionar, pela nossa civilização funcionar. Então, por isso que eu acho que é importante ter uma alocação em ativos que sejam lastreados em imóveis, no caso dos REITs e nos fundos imobiliários aqui no Brasil também. Então esse é o principal motivo. Agora, como fazer isso? A gente tem dois principais ETFs que vão te ajudar a investir em REITs. O primeiro deles é o SCHH, ele é um ETF que investe só no que a gente chama de Equity REITs, que são os REITs que têm imóveis físicos majoritariamente. Porque lá nos Estados Unidos a gente tem os Mortgage REITs, que seriam parecidos com os fundos imobiliários de papel, que compram hipotecas, tá? A gente tende a excluir esse tipo de REIT porque esses ativos performaram muito pior do que os REITs que investem em imóveis físicos. Então o SCHH vai te dar todos os REITs que tem lá, que é mais ou menos 160 ativos diferentes. E você ainda pode usar um ETF de forma complementar, que é o XLRE, que ele vai dar peso, ele só tem os maiores REITs, ele só tem os REITs de tijolo que estão no S&P 500. Então o que eu faço quando eu uso os dois? Eu vou ter uma exposição ampla, de novo, e eu vou ter um peso maior nos REITs que são mais relevantes, que têm maior valor de mercado, que no caso dos REITs é um dos fatores que fez eles performarem melhor. Tem um estudo também que mostra isso, que no caso dos REITs, os REITs maiores tendem a ter uma overperformance. Só que como o XLRL é muito concentrado em poucos REITs, não vale a pena você ter só ele, né? Então vale a pena você ter um genérico e dando um peso para os maiores. Então a ideia é fazer essa composição. Olha só, então para a gente fazer um resumo aqui dessa última parte, tá? O que o Fábio falou foi o seguinte: a gente investir naturalmente em ETFs, como por exemplo o SPY, o IVV, não excluem já você estar exposto ao setor imobiliário por meio de REITs, que como ele falou, existem em torno de 20 que já estão nesse índice também. Isso aqui é só um parênteses, é um percentual bem pequeno comparando o valor de mercado como um todo. Então se você pegar o S&P 500, os REITs hoje devem representar ali dentro 8% do índice. Sim. Não é uma exposição relevante. E como não é uma exposição relevante, é por isso que faz sentido que, como a nossa civilização inteira, ela habita e vive e prospera por meio do que acontece dentro de imóveis, que a gente sabe que esse vai ser um ativo que sempre vai ter demanda no futuro e, portanto, como a quantidade de terra é escassa na Terra e isso, a demanda, ela sempre cresce, pelo menos na proporção do que a quantidade de seres humanos e do que o avanço da civilização acontece, quer dizer que o valor desses imóveis ele tende também a ser reajustado. Ou seja, a gente tem a nossa parte de carteira exposto ao setor imobiliário ainda lá fora, garante que a gente consiga trazer uma outra camada de diminuição ao risco e preservação de patrimônio. Ou seja, pegando tudo isso daqui que o Fábio falou, ele deu vários ativos que a gente pode começar a expor se você quiser começar a investir lá fora. Você vai estar vendo todos os ativos que o Fábio falou aparecendo aqui do lado agora, para que não tenha desculpa e você também possa expor a sua carteira a investimentos estrangeiros também. Agora se lembra, não deixa de seguir o Fábio, o canal do Holder, ele faz um conteúdo incrível, é um canal bem técnico. Se você quiser se aprofundar a respeito de análise fundamentalista desses ativos e especificamente entrar a fundo em análise de ativos estrangeiros, você definitivamente deveria dar uma olhada. É um cara que eu admiro o trabalho demais, chancelo absolutamente o que ele falar, e eu tenho certeza que você, querendo dar os próximos passos de investimentos, vai estar muito bem acompanhado se você fizer isso com ele também, beleza? Então, se inscreve no canal dele lá, deixa um like nesse vídeo para que você possa continuar recebendo outros desse canal também, e me fala se você gostou desse modelo de collab que a gente pode continuar fazendo agora com outras pessoas, ou se você quiser que o Fábio volte aqui, enfim. Comenta aqui embaixo quem você gostaria de ver também e se você gostaria de ouvir algum outro tema que a gente faça nesse sentido, beleza? Sem mais, meu nome é Breno Perrucho, esse foi Fábio Holder e essas Jovens de Negócios. Obrigado, pessoal.